Então, boa noite, né, para todos nós, que seja mais uma oportunidade para nós abrirmos a palavra do Senhor e tirarmos dela lições, né, para as nossas vidas, para a nossa caminhada como cristãos. E algumas semanas atrás, eu acho que foi o Jorge, né, Jorge, trouxe 2 estudos, se eu não me engano foi você que trouxe, os 2 estudos sobre 2 servos do Senhor do passado, não foi? Uma vez você falou sobre Moisés, foi isso? E na outra sobre José, né? E eu gosto de pensar e lembrar das histórias dos servos do passado, porque a gente lê lá em Romanos 15, verso 4, olha só o que está escrito lá. Romanos capítulo 15, o verso 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo que está narrado na palavra do Senhor, todas as histórias sobre os servos do passado, trazem para nós ensinamentos. E são muito válidas quando a gente para observar aquilo que está escrito ali. E hoje nós vamos falar também sobre um servo do Senhor do passado, um livro que me chama muita atenção já há algum tempo, e nas últimas semanas eu estive lendo esse livro, ouvindo, né, na verdade mais ouvindo do que lendo. Até uma dica para vocês, né? Às vezes a gente tem dificuldade de parar, de pegar a Bíblia para ler, tirar um tempo ali, e o que eu tenho feito lá em casa que tem me ajudado, hoje em dia a gente tem o celular na mão aí, que é muito fácil a gente acessar a palavra do Senhor, e a gente pode usar isso para benefício nosso, né? Existem vários aplicativos da Bíblia no celular, que é só a gente baixar, tem várias versões que a gente pode ler. E o que eu tenho tentado fazer lá em casa é sempre quando a gente está fazendo café, né, meu bem? Fazendo café, tomando café de manhã, eu coloco ali a Bíblia para narrar, e os textos vão sendo narrados enquanto a gente está tomando café, e isso tem ajudado bastante a mim também no estudo da palavra do Senhor. E nesses últimos dias a gente tem ouvido e lido sobre o livro de Jó, um livro que traz ensino precioso da palavra do Senhor para nós. E a gente vai tentar repartir, né, com você aquilo que o Senhor tem nos ensinado através deste homem do passado. Eu acredito que todos que estão aqui, né, conhecem e até conhecem bem a história de Jó e o livro de Jó, né? Mas talvez alguém esteja nos ouvindo através do YouTube que não conheça muito bem a história. Por isso nós vamos fazer um breve resumo, um esboço, né, do livro de Jó, daquilo que está narrado ali, para que a gente possa iniciar o nosso estudo dessa noite. Primeiro ponto, né, a gente pode dividir a história narrada no livro de Jó em 5 tópicos, em 5 partes, como se fossem 5 cenas de um filme, de um teatro, né, vamos supor assim. E na primeira cena nós vemos a respeito do caráter de Jó, quem era esse homem, e acerca da provação a qual ele foi submetido. Isso está lá nos 2 primeiros capítulos do livro de Jó. Eu vou ler rapidamente, para a gente poder aproveitar bem o nosso tempo, alguns versículos do primeiro capítulo de Jó, para exemplificar e para que a gente traga na nossa memória o começo da história. Jó capítulo 1, os primeiros versículos, olha o que está escrito aí sobre esse homem. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente, um homem extremamente rico, cheio de posses. E chama a atenção no primeiro versículo que nós lemos, as qualidades desse homem, né? As qualidades que a gente lê aí: homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Verso 4:
E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Esse é o caráter desse homem, né? Como nós lemos ali as qualidades dele no primeiro versículo, um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, que sacrificava pelos seus filhos, pensando que talvez os meus filhos tenham cometido pecado contra o Senhor nos seus pensamentos, e esse homem então levantava de madrugada para sacrificar ao Senhor pelos seus filhos. Verso 6, vamos continuar lendo alguns para a gente poder introduzir na história. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, atenção aqui, o Senhor disse a Satanás, é Deus quem inicia a conversa aqui. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Isso é Deus falando a respeito de Jó com Satanás. Percebe o testemunho que Deus está dando sobre ele? Né? É Deus falando aqui. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Gosto de chamar a atenção para a resposta de Satanás ao Senhor. O Senhor pergunta para Satanás: observaste tu o meu servo Jó? E Satanás responde com detalhes. O que isso diz para a gente? Satanás já tinha observado o servo Jó. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele anda, né, ao derredor, né, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele nos vigia. Né? Ele está de olho, e ele estava observando o servo Jó. Satanás conhecia Jó. E então, verso 12, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos continuar lendo mais alguns versículos aqui. Verso 13, e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Esse homem extremamente rico, o mais rico daquele momento, naquele período da história, um homem temente ao Senhor, ele do nada, ele perde tudo que ele tem. Ele perde todos os seus bois, todas as suas jumentas, ele perde inclusive os seus 10 filhos, tudo no mesmo momento. O texto até frisa que, olha, um chegou e deu a notícia terrível,
Aí, enquanto esse ainda estava falando, chega o outro e dá mais uma outra notícia. Eu fico pensando o que Jó foi sentindo nesse momento, né? O que esse homem não sentiu, principalmente na última notícia, quando chega ali a notícia da perda dos seus 10 filhos. Mas é interessante ver o que esse homem faz logo em seguida no verso 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então esse homem adora ao Senhor depois de receber essas notícias e ele diz: olha, foi o Senhor que deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o começo da história, né? Começo da história. No capítulo 2, se a gente fosse continuar lendo ali, você vai ver que mais uma vez Satanás chega na presença de Deus e Deus novamente fala com ele: olha, você observou meu servo Jó, você tirou tudo dele, você tirou os bens dele, você tirou os filhos dele, e mesmo assim ele continua reto, ele continua temendo ao Senhor. E aí Satanás fala com ele: olha, o homem dará tudo o que tem pela sua saúde. Se tocar na saúde dele, você vai ver como é que ele blasfema. Então é isso que acontece. No capítulo 2, Satanás toca na saúde de Jó, e esse homem é acometido de uma doença terrível. Chagas tomam conta de todo o seu corpo. Esse é o começo da história. Depois, no capítulo 3, e aí do capítulo 3 até o capítulo 31, a gente tem ali uma série de discursos, uma série de conversas que acontecem entre 3 amigos de Jó e o próprio Jó, né? E é interessante a gente observar como acontece essa conversa e o teor daquela conversa entre esses 3 amigos e as réplicas de Jó. O que acontece, assim, em poucas palavras, resumindo o que acontece nessa conversa, é que aqueles 3 amigos chegam ali e eles olham para a situação de Jó, tamanho sofrimento, né, chagas pelo corpo todo, aquela tristeza, e eles, de longe, quando eles estão chegando, eles olham e nem reconhecem Jó. Imagina a cena, né? Aquele homem que era extremamente rico, um homem respeitado, tinha uma série de servos a seu serviço, e agora aqueles amigos chegam e não conseguem nem reconhecer Jó de longe. Então eles choram e ficam ali sentados junto dele 7 dias. E depois de passados esses 7 dias, eles começam a conversar com Jó. E aí a gente precisa entrar na mente daqueles amigos de Jó. Eles chegam ali, veem aquela situação, e eles conheciam Jó, sabiam as qualidades desse homem, que era um homem temente ao Senhor. Então, 2 coisas que eles poderiam pensar. A primeira: ou Jó pecou e Deus está castigando ele. Essa é uma situação que eles poderiam pensar. Ou então, Deus é completamente injusto, porque Jó é um homem temente a Deus, a gente conhece ele, e Deus está cometendo uma injustiça tremenda. E o que vocês acham que aqueles homens pensaram? Eles vão pensar que Deus está cometendo uma injustiça? De jeito nenhum, né? E o que eles pensaram foi o seguinte: Jó pecou, e é por isso que Deus está castigando ele. E é isso que eles começam a falar com Jó nos seus discursos. E aí a gente começa tendo então, um amigo de Jó fala, e Jó vem e se defende. Quer falar, Vantui? Pode falar. Agora é bom. É. Anuncia, né? Anuncia que está querendo falar. Isso é para a gente ver também, Isaac, que nem sempre o sofrimento ele é castigo de Deus. É entendeu? Aí que nós vamos chegar depois. Nem sempre. Então, para a gente pensar nisso. Exatamente isso aí. Né? Então, Jó começa a se defender. Né? Esses amigos vão colocando para ele a situação: olha, você pecou e é por isso que Deus está te castigando. E Jó ele vai se defendendo, ele vai, né, tentando se justificar para aqueles seus amigos ali. Isso acontece até o capítulo 31, até que chega um 4º amigo chamado Eliú, no capítulo 32,
e aí o Eliú, ele fica revoltado com aquilo tudo que estava acontecendo ali, os amigos de Jó questionando ele e julgando ele, já condenando ele praticamente, Jó se defendendo, tentando se auto-justificar, e aí o Eliú vem dar um basta naquela história, e ele vai e faz ali um longo discurso também nos capítulos 38 a 40, não, do capítulo 32 até o capítulo 37. E aí depois a gente tem um dos textos mais incríveis da palavra do Senhor nos capítulos 38 a 41, uma conversa direta entre Deus e Jó, onde o Senhor, Deus, coloca Jó lá embaixo. O Senhor vai fazendo uma série de perguntas para ele, depois de Jó tentar se auto-justificar, e Deus vai perguntando para ele: onde você estava no momento da criação? Você sabe por que os avestruzes, por exemplo, colocam seus ovos debaixo da terra para manterem eles aquecidos? Mas eles não se preocupam muito se algum outro animal pode pegar aquele ovo e comer. Fui eu que fiz eles assim. Mas quando você coloca um avestruz para correr contra um cavalo, o avestruz é muito mais rápido que o cavalo. Esse tipo de diálogo que acontece ali, Deus colocando para ele: olha, quem é você para tentar se auto-justificar perante mim, para tentar duvidar da minha justiça? Isso acontece ali nos capítulos 38 a 41. E no último capítulo do livro, capítulo 42, a gente tem o reconhecimento de Jó acerca da grandeza de Deus e da justiça de Deus e o arrependimento daquele homem ali. Isso é um resumo, né? A gente rapidamente passou sobre os principais tópicos aqui do livro, mas o nosso objetivo é tirar uma lição impressionante acerca da história desse servo do Senhor. O que chama, né, e o que salta aos nossos olhos quando a gente lê a princípio o livro de Jó é justamente o que o Vantuí colocou: o sofrimento que esse homem passa, né? E uma pergunta às vezes vem na nossa mente: por que Jó sofreu tanto? Por que o Senhor permitiu que Jó sofresse todas aquelas perdas? Ele perdeu tudo que tinha, todos os bens, perdeu todos os filhos, mesmo sendo um homem reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que o justo sofre? Isso acontece conosco nos nossos dias. Nós às vezes somos servos do Senhor, estamos empenhados no trabalho do Senhor, e acontece uma coisa que deixa a gente completamente para baixo. E aí a gente pensa: poxa vida, mas eu estou presente nas reuniões de oração, eu estou trabalhando para o Senhor, e por que isso está acontecendo comigo? Fala, Alessandra, dê o sinal aí. Deus tem prazer em provar o servo teu, né? Tem um versículo que diz que ele tem prazer porque ele sabe que a pessoa não vai blasfemar. Exatamente. E vai lá, vai. Eu vi uma frase, eu acho que é um estudo, uma época, pessoa, porque tantas pessoas boas sofrem tanto, né? Mais ou menos assim a pergunta que o comentarista estava fazendo. Por que pessoas boas sofrem tanto, né? Porque isso é realmente, ainda mais vivendo esses dias do evangelho triunfalista, muitas pessoas estão desanimadas, porque eles entraram eles seguiram a promessa, né, que não está se cumprindo, não é mesmo? Porque a vida, no seu total, a vida não é justa. A vida ela é injusta, a vida não tem lógica, né? Não tem lógica. Salomão vai falar sobre isso lá em Provérbios. Depois de baixar o versículo, nós vamos ler esse versículo. Tem um texto em Eclesiastes, na verdade, mais de um texto em Eclesiastes, que aborda um pouco sobre esse assunto e clareia um pouco as nossas ideias. Eclesiastes capítulo 9. Vai lá comigo em Eclesiastes capítulo 9, a gente vai começar a ler do primeiro versículo. Olha o que está escrito aí em Eclesiastes 9, a partir do verso 1. Deveras resolvi todas estas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio,
tudo passa perante a sua face. Atenção no verso 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Vou pular alguns versículos aqui e vou para o verso 7. Pulei só o 6. Vamos lá para o verso 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de vida da tua vaidade, e os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Quero chamar a atenção principalmente para os versos 2 e 3 que nós lemos. Percebeu ali o que ele fala a respeito desse mal e que todos nós estamos sujeitos a ele? Então não importa se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu sou justo, se eu sou ímpio, aqui na terra onde nós vivemos, nesta vida aqui, todos nós estamos sujeitos a esses mesmos sofrimentos. Isso mostra exatamente que nós devemos ter cuidado com esse auto-julgamento que a gente faz de nós mesmos. Exatamente, né? Tudo sucede igualmente a todos. Então, não cabe a nós questionarmos se eu mereço ou não receber um sofrimento do Senhor, porque Ele permitiu que isso acontecesse comigo. Por que a gente está destacando isso aqui? Porque se não cabe a nós ficarmos nos perguntando por que fulano ou por que Beltrano sofre mais, porque todos nós estamos sujeitos a esses mesmos sofrimentos, a essas mesmas perdas, será que o tema principal do livro de Jó seria o sofrimento do justo? E por que o justo sofre? Se o Senhor mesmo nos mostra que não cabe a nós ficarmos nos questionando sobre isso. E aí eu penso que talvez a lição que o Senhor quisesse trazer ali não fosse acerca do sofrimento. Não fosse simplesmente o sofrimento de Jó e que o Senhor quis provar alguma coisa para Satanás. Talvez tenha uma lição ali muito mais profunda no livro de Jó e que a gente possa aprender com ela. Então a gente tem um conselho ainda em Eclesiastes capítulo 7, só voltar uma página para trás. Eclesiastes 7, o verso 14. Está escrito assim: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Então, existe o dia de alegria? Existe, mas também existe o dia da adversidade. Todos nós podemos passar por esses dias da adversidade. Oi, pode falar. Versículo 15 desse mesmo capítulo, ele tem essa palavra interessante. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, né? E há o ímpio que prolonga seus dias na sua maldade, né? O justo perece na sua justiça, ele sofre, o justo sofrendo. Ele vê um ímpio prolongar seus dias na sua maldade. Prolonga os dias. Quando a gente ruim que demora a morrer. É exatamente isso, né? Dia, né? Se eu não me engano, tem um salmo de Asaf,
É o Salmo de Asaf que fala, né, os meus pés quase que escorregaram quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Né? Porque a gente passa a olhar com essa inveja, né? Exatamente. Poxa, o cara é ímpio. Puxa vida, o cara é ímpio, não vai numa roça quebrada, prospera, enriquece, né? Bonito, né? Né? Então a gente acaba ficando com inveja. O que aconteceu com Asaf? O que aconteceu com Asaf foi isso. Né? Asaf olhou, vai ser a lógica. Né? E aquele versículo aqui, só para concluir aqui, ó, eu sempre falo que o mal habita em nós. Nós somos fonte do mal. O versículo 13 que você leu em Eclesiastes aqui, ó, diz assim: este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. Então nós somos o mal em cada um de nós. Cada um de nós. Pode falar, Adriano. É por isso que o Senhor fala, né, no Salmo: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. É isso aí. Romanos 8, o verso 28, que consola o nosso coração. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, se nós sabemos que todos nós estamos sujeitos a passarmos pelo dia da adversidade, estejamos consolados pelo Senhor, sabendo de que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, contribuem de alguma maneira para o nosso crescimento. Né? Por mais que às vezes a gente não entenda isso, porque às vezes a gente olha com o nosso olhar carnal, mas o Senhor conhece todas as coisas e Ele sabe, né, o porquê de todas as coisas, que não cabe a nós questionarmos. Mas então, qual será essa lição, qual será esse tema central do livro de Jó? Vamos voltar lá para Jó. Jó capítulo 9. Tem uma pergunta ali e que talvez nos ajude a entender. Jó capítulo 9, o verso 2. Só a parte B do versículo. Jó 9, verso 2, a parte B do versículo. Como se justificaria o homem para com Deus? Essa pergunta no começo desse capítulo, essa pergunta que Jó faz, como, pois, justificaria o homem para com Deus? Ela nos ajuda a entender qual é o tema central deste livro. Como o homem pode se justificar diante de Deus? Como o homem pode salvar-se? E a gente vê uma pergunta parecida lá em Mateus. Lembra do jovem rico? Mateus 19. Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha o verso 25. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Os discípulos do Senhor presenciaram aquele diálogo entre um jovem rico, que com certeza eles conheciam, né? Conheciam o testemunho daquele jovem, e era mentira o que aquele jovem estava dizendo ali? Provavelmente não. Provavelmente ele fazia aquilo que ele disse, guardava os mandamentos, né? Provavelmente um homem zeloso da lei de Deus, mas o Senhor conhecia o coração dele, né? E aí o Senhor toca no ponto fraco dele, né? Olha, então vai, vende tudo que tens, e vem e me segue.
E aí aquele homem baixou a sua cabeça e foi embora triste, porque o seu coração estava preso nas suas riquezas. De repente, se Deus falasse isso com Jó, Jó de repente se esqueceria também. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Entendeu? Porque Deus vai lá questionar com ele no capítulo 38, quem é você, rapaz? Onde você estava? Entendeu? Eu gosto muito dessa passagem de jovem rico. Eu fico muito intrigado essa pergunta. Quem pode se salvar, Senhor? Esse camarada eu conheço, esse cara é bom. Esse cara faz tudo que a lei exige. Se ele não pode salvar, quem pode? E além de tudo, ele ainda é rico ainda, né? É rico. É rico, né? É porque a riqueza eles achavam que a riqueza é um resultado da justiça do homem, entendeu? Exatamente. Ah, Deus abençoa ele porque ele é bom. Isso. Entendeu, cara? É a mesma visão que às vezes a gente tem, que a gente estava comentando agora aqui, e é a visão que os amigos de Jó tiveram quando chegaram diante dele. Olha, o Senhor não vai deixar acontecer isso com o servo dele. Então, se você está sofrendo assim, é porque você cometeu pecado. Porque aqueles que temem ao Senhor, o Senhor abençoa, prospera, né? Essa é a ideia. E às vezes a gente pensa assim, né? Às vezes a nossa mente quer enxergar a lógica, essa lógica nas coisas, né? E não é bem assim que as coisas funcionam. Lucas 18 também tem uma situação parecida ali. A gente não vai ler tudo, porque senão o nosso tempo vai embora. Tem que até vigiar aqui, né? Pra gente poder. Isso, qualquer coisa a gente completa depois, né? Pois é verdade. Então, olha só. Lá em Lucas, o verso 18, também tem a situação ali do fariseu e do publicano, né? Lucas capítulo 18, os versos 9 a 14, em que um fariseu e um publicano, eles vão, né? E ali eles vão orar ao Senhor. E vamos lá, vamos ler o texto aqui, 18, verso 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Olha só quem é o público aqui então. Ó, o Senhor estava falando com pessoas que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado. Quem? O publicano, aquele que se humilhou diante do Senhor. E não aquele, não o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Todas essas duas situações, tanto essa parábola que o Senhor conta ali, quanto aquele diálogo com o jovem rico, trouxeram espanto para os discípulos do Senhor que ouviram aquele discurso. Então, por quê? Por que Jó foi escolhido pelo Senhor para passar por tudo aquilo que ele passou? A resposta está no primeiro versículo do livro. No primeiro versículo do livro a gente já entende por que Jó foi escolhido para passar tudo aquilo ali. Porque simplesmente ele era o homem mais justo da terra, como está escrito ali nos primeiros versículos que nós lemos. E o Senhor escolhe esse homem de propósito para nos ensinar uma lição muito importante, e uma lição que nós podemos usar inclusive na pregação do Evangelho hoje. Como o homem pode se justificar diante de Deus? E como que Deus responde a essa pergunta? Ele pega o homem mais justo da terra, um homem reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. E aí ele permite que aconteça aquelas coisas todas ali para chegar a Jó um momento e tentar se auto-justificar diante de Deus. Na conversa com os amigos, como nós falamos ali, Jó ele tenta se justificar. Mas por que Deus está deixando fazer isso comigo? Né? Eu até destaquei alguns textos aqui, a gente não vai ler porque o tempo não dá,
mas está lá em, deixa eu ver qual o capítulo aqui, ó. Capítulo 30, não. O capítulo 31, capítulo 29, 30. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Só para voltar um pouquinho no fariseu aí, a gente quando cita fariseu, a gente acha que é um nome pejorativo, um nome inferior, um nome que está... Né? Mas essa visão dos fariseus, quem traz a visão negativa do fariseu é o próprio Jesus. Porque para as pessoas, para os fariseus, é que isso que esse publicano está falando aqui. Entendeu? Eu não sou como os demais homens. Ele seguia a lei. O que ele tinha de informação de Deus era a lei. A informação de Deus que ele tinha era a lei. Né? Então ele seguia a lei ali, entendeu? Então ele se achava, ele vivia uma vida diferenciada. Né? Então, fariseu. Agora Jesus que traz uma visão deles, ó, não é... Mostra a realidade. Mostra a realidade. Isso aí é só casca, né? Agora, para as pessoas, não, para os fariseus eram pessoas extremamente respeitados. Extremamente respeitados. Eram aqueles que, né, obedeciam ao Senhor, zelosos da palavra, né? Aqui não é arrogância dele, não. Às vezes a gente acha que é arrogância, mas não é arrogância dele. Ele está falando aquilo que ele vivia. Eu dou dízimo, eu jejuo, eu sou um cara temente a Deus. Não era mentira dele. Não era mentira, não. Fazia isso mesmo. Né? E as pessoas viam isso. Pode falar, Guilherme. Era como sepulcros caiados, né? Como Jesus uma vez direcionou essa palavra para eles, né? Que por dentro são sepulcros, são mortos, mas por fora é bonitinho, é com um cal ali bonito, branquinho. Esses eram os fariseus, né? Exatamente. Sobre essa palavra aí, né? Como se justificar o homem perante Deus. Esse versículo intrigou Lutero. Esse versículo complica, aí ele vai ter resposta para esse versículo lá em Romanos, quando Deus diz, ele é justo e justificador. Né? Então, Romanos, Paulo vai dar a sequência para essa pergunta de Jó. Então, Jó, ele perde os seus bens, ele perde os seus filhos. Mesmo depois disso, ele declara, bendito seja o nome do Senhor, porque a sua fortaleza, o seu ponto fraco, não estava nas riquezas. Né? E mesmo quando ele perde as riquezas, ele exalta o nome do Senhor. Mas existe uma lição importante que a gente pode tirar através da vida dele, e uma lição que não poderia ser transmitida para nós através de outros servos do Senhor do passado. Através de Davi, por exemplo, de Abraão, porque nós conhecemos falhas graves na vida de Davi, na vida de Abraão, na vida de Moisés. Existem erros tremendos que eles cometeram e que a palavra do Senhor evidencia. Mas Jó, ele foi o homem escolhido por Deus para nos trazer uma lição fundamental da palavra do Senhor, que é: o homem não é salvo pelas obras, o homem é salvo por graça, é graça de Deus, única e exclusivamente através da graça do Senhor. Isso é uma lição importantíssima, é uma mensagem de pregação do Evangelho através da vida desse homem, porque o Senhor mesmo testemunha acerca dele. Olha, esse homem é justo, é reto, é temente ao Senhor, mas o homem mais justo que existe na terra, a justiça dos homens está muito abaixo da justiça de Deus. Nem o homem mais justo da terra conseguiria satisfazer a justiça de Deus, porque a salvação é por graça, alcançada através da fé em Cristo, o nosso Salvador. Então a lição é evidenciar a justiça de Deus, contrastando com a justiça do homem mais justo e íntegro que já existiu. Através do melhor homem, somos convidados a considerar o quão impossível é ao homem justificar-se a si mesmo. Os amigos de Jó se espantam então com seu sofrimento e precipitadamente concluem que ele estava em pecado, né? E Jó tenta se auto-justificar diante de Deus, mas chega um momento que o Senhor mostra para ele: olha, não vai ter jeito não. Você não consegue satisfazer a justiça de Deus. Ele tenta justificar-se a si mesmo, mas não tem jeito. Como nós lemos em Isaías,
As nossas justiças são como trapos de imundícia que só servem para serem lançadas no lixo, não servem para nada. Para a gente fechar, Efésios capítulo 2, e aí a gente conclui. Efésios 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É a fé que nos leva a crermos em Cristo como nosso Salvador. As nossas obras não podem justificar-nos diante do Senhor. E Jó, como todos os outros servos do passado, ele declara a sua fé no Senhor. Jó capítulo 19, verso 25. E aí a gente encerra mesmo. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isso é uma declaração de fé de Jó, que cria na promessa de que o seu Redentor vive e de que o seu Redentor se levantaria sobre a terra. Pode falar, chefe. Também, Isaac, quando nós crescemos espiritualmente, quanto mais nós crescemos espiritualmente, a gente reconhece mais o quanto nós somos pecadores. E quando nós crescemos espiritualmente, então nós reconhecemos e conhecemos mais quanto nós somos pecadores, quanto nós somos pequenos e que nós não somos nada e que o Senhor é tudo, né? Exatamente. Nada, né? Pode falar. O versículo, esse capítulo 42, o início dele, Jó, depois do diálogo que ele tem com Deus, eu queria até ler esse trecho aqui. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, ele muda as palavras, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Porque isso falei do que não entendia. Que ele falou. Exatamente. Que ele falou, né? É isso que você concluiu. Tudo que ele falou. Pois não. Ele falou, eu falei daquilo que não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Como ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele reconhece, é isso aí que você quis trazer, sabe? Que Deus pegou o melhor cara, o camarada mais justo, para mostrar, ó, sua justiça não é nada, não vale nada. E Jó entendeu. Eu falava de coisas que eu não entendia. Eu me defendia, mas... Né? Ele vem falando, ele fala, né? Por que, Senhor, comigo? Eu não fiz nada, eu não e essa experiência foi ótima para ele, sem dúvida. Porque ele no versículo, eu ia ler também, mas ele falou na minha frente, ele mesmo falou, com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora, olha só a experiência, os meus olhos te veem. Eu sei aí. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Trouxe intimidade com Deus, né? Quando ele entendeu a mensagem de que não adianta eu ser o melhor, eu não vou conseguir atingir a justiça de Deus, né? É só através da graça, eu preciso depender unicamente do Senhor, e isso trouxe intimidade, trouxe um relacionamento mais próximo com o Senhor. Então não vamos ficar questionando aquilo que acontece ou deixa de acontecer, porque nós estamos sujeitos a sofrermos, a passarmos por dificuldades. Aquele primeiro hino foi citado aqui, ele foi até de acordo aí com a mensagem aí. Exatamente, né? Não vamos buscar entender ou explicar aquilo que não cabe a nós explicar, porque às vezes a gente vai fazer como Jó, a gente vai falar de coisas que a gente não entende, né? Vamos depender unicamente do Senhor. Pode falar, Jorge.
Cadê o microfone? Pega o microfone aí. Não tinha nada das obras que Jó tinha, né, para oferecer. E mesmo assim, é, 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 é como fala lá em Hebreus, né? Todos eles creram nas promessas que foram feitas a eles, e isso lhes foi imputado por justiça. Foram justificados pelo Senhor porque creram, porque a sua fé os salvou. Que o Senhor nos abençoe, nos impulsione a buscarmos na sua palavra o conhecimento dele, e que a gente realmente busque viver mais próximos do Senhor, sem questionar ao Senhor por aquilo que ele faz ou deixa de fazer. O Senhor é soberano, né? Não cabe a nós fazermos esse tipo de questionamento. Eu estou sem o Inário. Pode ler aí, lê no microfone para a gente aí. Tudo sabe? Está perguntando. Certamente sim. Com cuidados incansáveis me protege a mim. Tudo quanto Deus permite para meu bem será. Para o dia mais penoso, forças Deus dará. Aí aqui ele vai passando, né, nas demais estrofes aqui, falando sobre tudo, que tudo está no controle do Senhor e ele permite, e para o nosso bem, é para o nosso bem. É isso. E para nós aprendermos também que realmente tudo que foi escrito para o nosso ensino. A salvação é pregada desde o começo da Bíblia até o seu final. O Senhor vem mostrando para o homem que a única forma de se justificar diante de Deus é através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que o Senhor nos abençoe. Amém.